Olá, galera. Hoje eu não tenho uma notícia muito boa para vocês. Eu sofri um golpe de 97 mil reais. Eu já te conto. Olá, galera. Me chamo Luiz Tavares. Eu tenho uma assessoria esportiva e tenho também uma agência de viagens da equipe Tavares, onde a gente coordena as viagens esportivas para diversas distâncias e diversas localidades do Brasil, do exterior. Pois é, minha gente, infelizmente eu fui vítima de um golpe, e um golpe que, na verdade, eu desconhecia completamente, tá? Sofri um golpe de chargeback. Muitos de vocês não devem ter ouvido falar o que é um chargeback. Eu tenho agência para eventos esportivos praticamente há 10 anos e também nunca tinha ouvido falar do chargeback, tá? E eu fui vítima em janeiro, finalzinho de dezembro para início de janeiro, eu fui vítima desse chargeback. O que seria o chargeback? Como a maioria de vocês sabem, a gente tem uma assessoria esportiva e a gente tem também fundou uma equipe, trabalha uma agência para eventos esportivos, para ajudar não só os nossos clientes, nossos alunos, como outras pessoas de fora a viajar conosco. Tá? Então a gente é assessoria esportiva e agência esportiva também, tá? E eu sou formado em guia de turismo, tá? Tem curso de agência, tá? Além de ser educador físico também, tá? Então o que acontece? No final de dezembro do ano passado, por volta véspera de Natal, 23, 24 de dezembro, eu comecei a receber algumas mensagens de WhatsApp de clientes interessados em emissão de bilhetes aéreos, tá? A gente, como agência, a gente atende todo mundo, a gente não atende somente quem é já cliente nosso, aluno nosso, ou seja, a gente atende porque o nosso site divulga justamente os pacotes de viagens, emissão de bilhetes, tudo mais. E eu comecei a receber alguns clientes que me procuraram solicitando uma passagem para o Ano Novo, tá? Para diversas localidades, para Londres, Dubai, tá? Portugal, viagens longas e viagens caras, tá? E até esse momento não passou desconfiança nenhuma, tá? Aí recebi uma mensagem de WhatsApp perguntando se eu emitia passagem, tal. Eu falei que sim, tá? Eu solicitei todos os documentos que a gente pede como agência, né? Nesse caso, passaporte, RG, todos os documentos do passageiro que vai embarcar, tá? Porque tem que ser, o nome do passageiro tem que ser o que está no documento, né? Nesse caso, no passaporte. E a forma de pagamento, a maioria cartão de crédito. Então, nesse caso, a pessoa me passa uma cópia do cartão de crédito da pessoa e eu faço a emissão, né? Eu faço a cotação, entro em contato com o cliente, passo os horários que eu encontrei, o melhor valor tarifário, e a pessoa decide se vai querer fechar ou não. Daí, esse cliente decidiu que ia fechar, me passou os documentos do cartão, tudo. Eu
eu emiti a passagem. No dia seguinte, recebi um segundo cliente. Eu recebi, na verdade, 3 clientes pedindo, né? No Natal, eu recebi mais um, né? Ou seja, até o dia 31 de dezembro, eu recebi 12 clientes, tá? Então, fiz as emissões de 12 bilhetes para diversas localidades. Até aí, tudo normal, né? E foi aprovado, todas as compras foram com cartão de crédito, foram aprovados tudo certinho, tá? Beleza, tá? Daí, dia 4 de janeiro, eu viajei para Disney, onde a gente leva o grupo para o desafio do Dunga, e é um período que eu gosto muito, que é um período de relaxamento, um período onde eu vou poder descansar, é um período que eu estou dando férias para a equipe, é um momento de descontração para mim, né? Que naquela semana eu ia fazer o desafio do Dunga, que seria 5, 10, 21 e a maratona, tá? Então estava super animado, esperançoso, tudo mais, tá? Que o evento já começava dia 4, 5, 6, dia 7 já começava o evento, 7, 8, 9, 10 e 11, né? Daí a gente embarcou dia 4, chegamos lá à noite, daí a partir do dia 5 a gente começou a fazer a nossa programação atendendo o nosso grupo, tá? No dia 8 a gente começou o nosso famoso desafio da Disney, desafio do Dunga, né? Fazendo os 5, no dia 9 os 10, no dia 10 os 21 e enfim, no dia 11 os 42. Porém, no dia 9, vale lembrar que nesse período que eu estava na Disney, como a gente tem muita atividade para fazer, pouco eu acesso o WhatsApp, o computador para ver os e-mails, tudo mais. Então, é muito difícil de eu chegar, apesar de eu estar levando o computador, acessar os e-mails. Só à noite, eu tenho uma janela assim, aproximadamente de 2 horas por dia lá na Disney, que eu posso, de repente, responder algumas mensagens de emergência, alguma coisa assim, tá? Daí eu fui acessar minha primeira caixa de mensagens no dia 10, no dia que eu fiz os 21K, tá? Eu estava todo feliz, porque eu tinha feito os 21, tinha ido bem, estava confiante, e fui acessar a caixa de mensagem, tá? Daí eu comecei a receber alguns e-mails de chargeback, né? Eu falei, o que é isso, né? E daí eu entrei em contato com a empresa aérea, esse tipo de coisa, né, para saber o que tinha acontecido, né? E, enfim, o que seria o chargeback? Uma pessoa, um cliente chega para você se passando por outra, tá? Então, a pessoa chega para você, eu quero uma emissão de uma passagem para tal lugar, tal, e passa os nomes. O nome do passageiro, o nome do viajante é o passageiro que me enviou o documento certinho, tá? Porque você não pode fraudar o documento no ato do embarque, tá? Então, os dados que eu recebi do passageiro, passaporte, RG, tudo isso é correto. O que não era real era o cartão de crédito, que ou era clonado ou eu nunca vou saber, ou o cliente de sacanagem utilizou da viagem e de repente
depois chegou e não reconheceu mais a compra, tá? Então tem essas duas possibilidades, tá? E daí eu fui me defender, né? Eu tinha todos os documentos, cartão de crédito, esse tipo de coisa, e enviei para a companhia aérea dizendo que eu tinha feito as emissões das passagens e que o cliente me forneceu esses dados, o nome do passageiro, o nome do titular do cartão, tudo certinho. E enviei como meu argumento de defesa, tá? Eu fiquei surpreso, eu falei, pô, o que será que aconteceu, né? Porque a pessoa que me procurou, as pessoas que me procuraram, pareciam ser pessoas de confiança, tá? Interessadas na viagem, tudo mais, né? E quando eu obtive o retorno, dizendo que os cartões de crédito eram de outras pessoas, tá? Ou seja, ou foi clonado, ou esses golpistas, não sei qual meio que eles fazem, que eles capturam os dados de cartões de pessoas de boa índole, de esse tipo de coisa, e passa usando esses dados do cartão, tá? E daí o que acontece? O verdadeiro dono do cartão, que foi lesado, ele não reconhece a compra, né? Ele recebe o extrato, ele não reconhece a compra, automaticamente o operador de cartão estorna o dinheiro, tá? E daí sobrecai quem vai pagar a dívida? A agência, tá? Vocês vão perguntar, mas não é responsabilidade nossa? Sim, claro que não é nossa responsabilidade, tá? Porque a gente também é vítima disso, a gente não sabe disso, né? E daí a gente teve a infelicidade de cair essas emissões que, somando tudo, dá um total de 97 mil, tá? Em despesas, tá? E viagens que já ocorreram, tá? Vocês vão me perguntar, mas os passageiros viajaram, esse tipo de coisa. Não cabe um processo em cima dos passageiros? Porque eu tenho os dados dos passageiros. Sim, cabe. Tanto é que eu fiz o boletim de ocorrência de todos eles, tá? Eu tenho o boletim de ocorrência, tudo aqui relatado, tá? E já contratei advogada para cuidar do caso, e estou pensando da gente entrar com processo em cima desses clientes, que se for uma quadrilha, de repente, que para tráfico de drogas, por exemplo, né? Tem muito esse caso de mula, né? Que às vezes o cliente viaja e na verdade é mula, né? Então tem essas quadrilhas que pagam de repente para esses passageiros embarcarem, e na verdade são mulas, tá? E isso ficou, segundo a minha advogada, ficou bem claro que era uma jogada possivelmente dessa quadrilha, né? E daí é muito difícil nesse caso de conseguir reaver esse dinheiro, porque se for a mula, não tem dinheiro, esse tipo de coisa, como você vai processar esses passageiros, tá? Então, enfim, é uma luta, né, que 97 mil você não acha assim fácil, né? Não brota, né? Só para vocês terem uma ideia, 97 mil é um valor que eu levaria 3, 4 anos para conseguir arrecadar.
e você recebe uma bolada dessas, 97 mil para pagar, então eu me senti muito prejudicado, eu tive problemas graves de saúde, minha pressão alterou, minha saúde piorou, né? E daí eu pensei em largar tudo, sabe? Eu tenho 42 anos de atletismo, tá? 31 anos como profissional de educação física, 10 anos de agência, né? Eu cheguei ao ponto de querer desistir de tudo, sabe? Porque se você tivesse esse dinheiro, tudo bem, mas eu estava em processo de tratamento dentário, tinha várias perspectivas aqui esse ano, como eu falei, tratamento dentário, novos projetos, tudo, né? Eu tive que largar, eu tive que cancelar, por enquanto, o tratamento dentário, enquanto eu não saldar essa dívida que, como eu falei, não é minha, mas infelizmente é uma coisa que acontece para a gente aprender, né? Infelizmente. E daí está sendo duro. Então, às vezes, muitas pessoas às vezes não sabem os problemas que a gente encontra, né? E às vezes a gente tem... só que às vezes a gente sente uma impotência, sabe? Uma impotência de toda essa situação, sabe? Porque você jamais vai imaginar que no momento que você passa a emissão de um cartão de crédito é aprovado, você jamais imagina, é como um cheque sem fundo, né? Eu achava até esse ponto, eu achava que o cartão de crédito era o meio mais seguro que tivesse do que um cheque, porque você recebe um cheque e de repente não tem fundo, né? E agora é a primeira vez que eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com os cartões de crédito que a gente recebe também, né? E daí uma coisa que eu aprendi, né, com esse caso, que inclusive me orientaram, falaram que toda vez que alguém pedir uma emissão de passagem muito próximo da data de embarque, por exemplo, eu recebi gente interessada em viagem lá por volta do dia 24, mas pessoas para viajar para o ano novo, dia 30, 31. Tá? Era muito próximo, questão de uma semana. Só que naquele momento, o que passava pela minha cabeça? Eram aquelas pessoas que decidiram de viajar de última hora, que querem passar o ano novo com a família, esse tipo de coisa. Então, são coisas assim que eu fui totalmente ingênuo. Não sabia de nada, né, que pudesse acontecer uma coisa dessa, tá? E graças a Deus, eu estou sendo muito bem amparado pelos meus amigos, tá? Porque eu vou ter que saldar essa dívida, né? Não sei como, mas vou ter que saldar. Então, meus amigos estão me ajudando, tá? Alguns alunos meus estão ajudando, oferecendo empréstimo para poder me ajudar. A família da Andréia também se propôs a me ajudar financeiramente. Tem alunos que anteciparam as mensalidades para me ajudar, entendeu? Como a gente cobra uma mensalidade muito baixa, então muitos atletas pagaram já a mensalidade para o ano todo, tá? Me anteciparam. Isso já tem me ajudado bastante a amortizar
esse problema. E eu peço a todos vocês que estão assistindo o vídeo que me apoiem, tá? A gente, recentemente, a gente passou a ser monetizado pelo canal Vai Tavares no YouTube, tá? A gente ganha pelas nossos vídeos, graças a Deus, tá? Pelo YouTube, tá? Então eu peço para que vocês continuem compartilhando, curtindo no YouTube, fazendo comentários, compartilhando, prestigiando o nosso canal. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal e para que eu tenha uma monetização boa, tá? Eu preciso agora me reinventar novamente, tá? Eu preciso dobrar o número de viagens, aumentar meu ciclo de alunos. Então, se vocês puderem indicar alunos para começar a integrar a nossa equipe, viajar com a gente, porque as viagens que a gente faz, ele serve como um complemento de renda de todo o projeto que a gente tem organizado, tá? A estrutura, tudo mais, tá? Então, eu peço que vocês viajem, entrem no nosso site, que está aqui embaixo, ectavares.com.br, e começa a viajar com a gente. A gente tem várias viagens para Bonito, Três Fronteiras, Salvador, Paraty já se esgotou, Três Fronteiras também, mas temos algumas vagas para Salvador, que vai ser em setembro. Então vocês podem estar nos ajudando. E outra forma de vocês também contribuírem sendo membro do canal, tá? Hoje eu estou com 2 atletas, que é o Haroldo, que é membro, e o Marcos também, que é membro do nosso canal, tá? E ajuda muito, e é super baratinho, tá? A partir de R$ 4,99, você passa a ser membro do canal. Qual é a vantagem de ser membro do canal? Além de estar ajudando o nosso canal, a gente vai estar divulgando as coisas de primeira mão para vocês. Em nossas lives, a gente sempre vai estar colocando vocês como destaque, tá? Então, é muito importante que vocês sejam membro. Ou, cada vídeo que a gente postar, você dá um valeu para a gente. A partir de R$ 2, em cada vídeo que vocês derem um valeu, é uma forma de também arrecadar muito importante. Então, tudo isso vai nos ajudando. E aquelas pessoas que, de repente, quiserem contribuir com o Pix, também esteja à vontade, vai nos ajudar bastante, tá? Segue aí, que é 11 99994 8599, tá? As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui uma pessoa muito assídua, tá? Eu sempre cuidei da saúde, cuidei dos outros, e agora é o momento que eu peço ajuda de vocês, para que a gente se junte nessa comunidade, para eu poder sanar esse grande prejuízo que a gente teve de 97 mil com essas emissões fraudulentas, tá bom? Então, eu vou terminando por aqui. Desculpe pelo vídeo longo, tá? Mas eu achei necessário contar um pouco essa história, porque às vezes as pessoas não veem eu dando treino, viajando, e no fundo não sabem o que está acontecendo por trás disso tudo, tá bom? Então eu agradeço aquelas pessoas que possam, de uma forma ou outra, nos ajudar, e vamos em frente, tá bom? Até mais, pessoal.